precisa desmoralizar as moléculas, né? Não colocar moral nas moléculas. Moléculas não tem molécula do mal ou do bem, são apenas substâncias químicas que reagem ao nosso organismo químico e produzem efeitos. Ponto. Bem-vindos a mais um Reage Entrevista. Né? Hoje nós temos aqui o professor Francisney Nascimento, o grande pesquisador aí também. Né? Ele vai trazer uma outra realidade aqui para nós, a parte da pesquisa clínica, né? A pesquisa direta com seres humanos, utilizando principalmente canabinoides. Bem, muito bem-vindo ao Reaja, né? Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição. E, bem, se pudesse apresentar um pouco aí para o pessoal te conhecer, você é farmacêutico de formação, né? Farmacêutico, isso. Bom, olá a todos, obrigado pelo convite aí. Estou conhecendo a sede nova do Reaja hoje, então parabéns aí mais uma vez. Eu sou farmacêutico de formação, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e fiz mestrado e doutorado em farmacologia, né? E também pós-doutorado em neurofarmacologia, mas sempre trabalhando com pesquisa pré-clínica, que é pesquisa com animais, de fato. Então, minha formação é em farmacologia da dor, né? Então, essa é a minha formação e hoje eu sou professor na UNILA, em Foz do Iguaçu, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e coordeno um laboratório de neurofarmacologia clínica. Então, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu há 5 anos, vai fazer 6 anos, eu comecei a fazer pesquisa clínica que envolve pesquisa então com seres humanos. Então, e aí também não foi a minha formação básica, trabalhar com canabinoides, né? Mas hoje também quando comecei a trabalhar com farmacologia clínica, eu comecei a trabalhar com canabinoides, derivados da cannabis. Então é isso que eu estou fazendo já há quase 6 anos. 6 anos. E como foi essa mudança? Você tinha uma formação mais com pesquisa pré-clínica, como que foi começar a trabalhar com pessoas mesmo, né? Não é fácil. Na verdade, no último tempo que eu estava fazendo pesquisa pré-clínica com animais, eu estava em Montreal, no Canadá, trabalhava com dor e conheci lá um laboratório do professor Mark Ware, que é uma das pessoas que mais trabalha com cannabis e dor no mundo, uma referência lá do Hospital Geral de Montreal. Então, quando eu não estudava cannabis, mas quando comecei a acompanhar o trabalho dele, comecei a ver que cannabis tinha um potencial muito grande para tratar dor. E aí então eu pensei, quando eu for um dia professor, tiver um laboratório, eu posso trabalhar com cannabis na dor, que é algo que estava crescendo e está crescendo, né? E aí quando eu chego em Foz do Iguaçu, eu sou professor de curso de medicina, estou dentro do departamento de medicina. Então ficou muito fácil, junto com o professor Elton Gomes, que é neurocirurgião, neurologista, ele tinha alguns pacientes já que tratava pacientes com autismo e com epilepsia, crianças com CBD. E aí então eu me aproximei com ele e começou a fazer, então nós dois fundamos o laboratório para começar a trabalhar com canabinoides, CBD e THC em pesquisa clínica, né? Porque na UNILA quando eu cheguei nós não tínhamos um BioTL, não tínhamos ratos, e na época até contei antes para o Fabiano, quando eu chego em Foz do Iguaçu não tem rato para trabalhar, eu fico desesperado, porque eu só sabia trabalhar com rato na minha vida durante 15 anos. E aí então, aí foi a passagem para começar a trabalhar com pesquisa clínica, né? E aí começou com algumas séries de casos, estudos de caso, com 1 paciente, 2 pacientes, 5 pacientes, né? E fundando o grupo, fundando o laboratório. E hoje estou vinculado ao programa de pós-graduação em biociências. E aí hoje, desde 2020, vai fazer 2 anos, a gente começou a trabalhar com ensaios clínicos, randomizados, duplo cego. Então, uma evolução do grupo de começar a trabalhar com 1 paciente, com 2, com 5, né? E hoje está fechando um ensaio clínico com Alzheimer com 30 pacientes, né? Então, é uma construção do grupo como um todo, grupo de pesquisa, que começa a trabalhar com pesquisa clínica em 2017 e agora vai fazer 5 anos que estamos trabalhando com pesquisa clínica e focando em canabinoides. E no caso, você tinha experiência, né, como você disse, muito em modelos para dor, mas hoje você trabalha em várias situações, né? Você mencionou Alzheimer, autismo, né? Quais patologias, quais tratamentos vocês estudam? A gente já trabalhou com traumatismo crânioencefálico, estudos com Parkinson, com Alzheimer, né, com fibromialgia. E eu tenho alunos de mestrado que a gente pretende trabalhar esse ano e próximo ano também começar estudos com artrose, com autismo e com AVC, né? Na verdade, quando a gente fala de canabinoides, né, não é um medicamento só, né? Podem ser, a gente fala de THC, de CBD, de CBN, então depende da planta, se tem mais CBD, tem mais THC. Então, de fato, a gente fala de centenas de possíveis medicamentos, né, que atuam no sistema endocrinológico, o sistema fisiológico nosso que controla diversas funções fisiológicas.
Então, de fato, a gente desconhece quantas funções o sistema canabinoide atua e quanto modulá-lo com canabinoides, com os canabinoides da planta, né, pode se trabalhar com 20, 30 ou, sei lá, 50 doenças. Né? O céu pode ser o limite em termos de canabinoides. Então, a minha formação foi em dor, mas hoje a gente trabalha com várias doenças. Começamos também muito com mais doenças neurológicas, né, mas hoje estamos começando a trabalhar com doenças reumatológicas também. Né? Tenho alunos e médicos que trabalham são reumatologistas. Né? Então, na verdade, esse é o foco do laboratório. Começa com neurologia, depois vai para a psiquiatria e hoje a gente começa a entrar na reumatologia. Então, infelizmente, há um entendimento da parte tanto de alunos de medicina, pesquisadores ou quanto médicos, que o espaço ou a faixa de aplicação dos canabinoides é gigante. Então, cada vez mais surgem também colaboradores, médicos que nos buscam para trabalhar, né? Inclusive com endometriose, com cólica menstrual, né? Gineco e obstetra também nos buscam. Então, na verdade, não estamos mais limitados a uma doença, né? Nem tampouco a canabinoides. Né? Também comecei a fazer uns trabalhos com psicodélicos também, com ayahuasca, né? Mas, de fato, quando a gente fala de sistema endocannabinoide, na verdade, são dezenas de doenças que podem ser tratadas, né? Próprio como uma experiência que eu tenho acompanho mais próximo, o Canadá, que é um país vanguarda nisso, né? Um documento do Ministério canadense indica canabinoides para 37 doenças, isso em 2018, né? Então, de fato, o nosso lab também começa focado em Parkinson e Alzheimer, mas hoje já trabalha com mais de 6 ou 7 doenças. Teve uma reportagem que foi divulgada aqui, né, no Jornal Estadual, né? Inclusive, vi muita gente falando, muita gente comentando, que foi um acompanhamento de caso de um paciente com Alzheimer, né? Você pode trazer um pouco para a gente, assim, qual foi o benefício, qual foi a sua experiência de acompanhar esse paciente? Sim, claro, não, esse foi um paciente muito interessante. Na verdade, ele é avô de uma ex-aluna nossa, a Ana Carolina, que é uma pesquisadora de canabinoides também, e já trabalha muito. E ela teve esse insight, o avô dela tinha Alzheimer já há 3 anos, tinha diagnóstico, tinha um tratamento com um medicamento convencional que não estava reagindo, porque de fato os medicamentos para Alzheimer são muito limitados, eles não tratam a doença, eles apenas talvez retardam um pouquinho o desenvolvimento por alguns meses, mas de fato Alzheimer é como calvície, né? O medicamento só não funciona na prática, basicamente. E aí a gente tratou esse paciente com microdoses, doses muito baixas de canabinoides. Isso é bom de relatar que as pessoas muitas vezes pensam, tratando com cannabis as pessoas vão ficar, entre aspas, chapadas, vão ficar com efeito psicoativo, né? Vão ficar com uma fome exacerbada. E de fato, a margem de terapia para você trabalhar com canabinoides, seja CBD ou THC, você pode trabalhar com THC, que é a substância psicoativa, doses muito mais baixas. As doses terapêuticas são doses muito baixas. Então, nossos pacientes, a maior parte deles, não tem nenhum efeito psicoativo, porque eles trabalham com doses em torno de 20 a 30 vezes menor do que um cigarro de maconha. Né? E esse paciente começou a trabalhar, então, ele tinha já um estágio moderado de Alzheimer. O estágio moderado é a pessoa que reconhecia seu núcleo familiar, mas às vezes não reconhecia amigo, não lembrava de voltar para casa, esquecia uma torneira aberta, uma boca do fogão aceso, e começa a tomar cannabis com doses muito baixas. Depois de 30 dias, 60 dias, ele volta para o estágio de cognição, de memória, como se não tivesse Alzheimer, um estágio, né, uma reversão muito grande. E esse efeito se mantém. Né? Alguns medicamentos se mantêm até 6 meses, como a gente está falando, mas esse paciente já faz 3 anos e meio que ele está sob tratamento, com a mesma dose, e ele segue no estágio como se não tivesse Alzheimer, um estágio de cognição, de performance cognitiva, como se não tivesse Alzheimer. A gente não está curado, mas esses sintomas foram revertidos. Né? Então, de fato, um estado espetacular. Né? Inclusive, você também é autor desse artigo, está na última via para publicar esse artigo, esperamos publicar rapidamente. E aí foi a base para esse estudo maior, que a gente faz hoje, de 30 pacientes, que em janeiro desse mês finaliza um ano, que a gente está avaliando, então, 30 pacientes com grupo placebo, um grupo placebo e outro com cannabis, para avaliar o estudo dos efeitos canabinoides em Alzheimer. De fato, como eu estudo duplo cego, ainda ninguém sabe os resultados ainda, né? Vamos saber agora no final do mês, mas de fato eu tenho muita esperança e eu tenho esperança que hoje os canabinoides são o melhor tratamento
que a gente pode ter para Alzheimer. Né? Muitos estudos com animais demonstram que os processos bioquímicos que induzem Alzheimer, induzem a demência, são revertidos pelo THC e pelo CBD. Né? Sabe também hoje que baixas doses de THC tem um efeito que a gente chama de neurogênico, que induz novas sinapses, né? Uma regeneração nervosa, que é o que acontece no Alzheimer, que é um paciente que tem uma morte de neurônios, e na prática o THC faz brotar novos neurônios. Né? Então, isso se mostra muito já em ratos, e existem relatos anedóticos, vários pacientes, né? Como um paciente muito famoso no Brasil, o seu Ivo, né? Que teve resultados muito bons com cannabis, mas falta de fato estudos para demonstrar como e por que, e se de fato um ensaio clínico, a gente fala, né? Se a clínica é um grupo placebo, um grupo tratado, para de fato ver se o grupo que recebeu o cannabis tem mais ganhos do que o grupo que recebeu o placebo. E é isso que a gente está fazendo, a gente tem muita esperança que possa demonstrar agora em 2022 que de fato o Alzheimer, eu aposto que seja o melhor tratamento conhecido hoje para Alzheimer. Mas obviamente tem que finalizar o estudo e ver os resultados e publicar. Mas tem muita esperança que o Alzheimer pode ajudar muitos pacientes que o cannabis pode ajudar muitos pacientes com Alzheimer. Não, incrível, porque pensar, é tão difícil para a família, né? Estar com um paciente com Alzheimer em casa demanda muito mais cuidado, demanda muito mais atenção. E você conseguir reverter um quadro desse, você traz qualidade de vida para o paciente e para a família, né? Acho que todos que estão em volta acabam se beneficiando. Sim. E de outras experiências, né? Acho que você até comentou que agora você já vem mais para a parte de reumatologia, por exemplo, e um tratamento que tem poucas possibilidades terapêuticas é, por exemplo, a fibromialgia, né? Vocês acompanharam também alguns pacientes com fibromialgia, né? Sim, sim. A fibromialgia é uma outra doença que, né, um tipo de dor crônica, né? A fisiopatologia, ou seja, o que causa a fibromialgia é desconhecida, né? Mas é uma doença com dor intensa, acomete muito mais mulheres, em torno de 90% dos pacientes acometidos com fibromialgia são mulheres. E não é só dor, a dor é o principal sintoma, mas também envolve muito fadiga, depressão, insônia, e que não há tratamento disponível, né, específico. Se trata com alguns analgésicos, mas de forma muito não específica. A gente avaliou 4 pacientes, também com canabinoides, temos resultados muito bons, então a gente pretende, nesse ano também, ou no próximo ano, começar um estudo maior com fibromialgia. Né? Há um potencial muito grande, e a gente fala mais de fibromialgia, fala mais de o CBD também é importante, mas também é bom comentar, o CBD é uma coisa, é uma molécula, né? O THC é outra, então embora sejam quimicamente parecidas, né? Você sabe muito melhor que eu, mas elas possuem efeitos muito diferentes, elas possuem alvos terapêuticos locais do nosso organismo que se ligam, que são muito distintos. Então o THC funciona para algumas coisas, o CBD para outra. Né? Então não é só alguns produtos, algumas indústrias que têm só CBD isolado, que vendem ideia CBD é remédio e THC é veneno, é o vilão. Não, os dois são remédios e muitas vezes quando juntos, né, são até melhores. E no caso de dor, o THC é o principal ator. É o THC que, né, consegue atuar nas fibras da dor e inibi-las, né, reduzir a transmissão da dor. Então, nesse caso, em termos de fibromialgia, por exemplo, o THC também é importante. O CBD ajuda, mas o THC é o mais importante para você na redução da dor. Então, eu vejo um potencial muito grande para trabalhar e tratar, e há muitos relatos também, muita prescrição off-label, muitas pessoas no Brasil e no mundo já usam, e estudos saindo, demonstrando que canabinoides, ou THC principalmente, tem efeito terapêutico e tem o potencial para tratar dor crônica e especialmente fibromialgia. Então, também com certeza, nos próximos anos, medicamentos à base de cannabis, ricos em THC, eu acho que serão muito úteis para a fibromialgia. A gente tem que tirar essa máscara, né? essa ideia de que o CBD é bonzinho, o THC é ruim. Eu acho que, né, quem estuda um pouco mais, quem acompanha, sabe, né, dos benefícios. E o importante é conhecer, né? Às vezes tem tratamentos que requerem produtos mais altos CBD, tem tratamentos que requerem produtos com mais alto THC. E o importante é você conhecer, né? Saber qual que é o melhor produto para aquele tratamento específico, né? Tem tanta variedade de cannabis. Não, exato. Como falei, né, a gente fala que canabinoides eu vejo dezenas ou centenas de medicamentos. Né? Então existem situações, existem pacientes com THC pode ser perigoso, obviamente. Né? Com qualquer medicamento pode levar a efeito diverso. Mas, de fato, há um estigma muito com relação ao THC que a gente tem, principalmente a academia, a pesquisa, agora a indústria está descobrindo já isso também. Né? Até eu tenho uma coluna de artigos no canal Canalize, né? E aí um dos textos fala isso, que o CBD é mocinho e o THC vilão, a indústria vendeu isso.
E hoje foi um tiro no pé da indústria, porque agora a indústria começou a ver que o THC também é remédio e ela tem que desfazer o estigma que ela mesma ajudou a criar, né? Ou não só a indústria, não estou criminalizando a indústria, obviamente, mas tipo assim, a própria academia, o próprio preconceito, né, associar o usuário como se fosse um bandido marginal usando o THC. Não é nada disso, obviamente nada disso. E o THC eu vejo que está com mais potencial do que o CBD para ser medicamento. São doenças neurológicas, né? Doenças degenerativas, né? Esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, Huntington. Então, depende da situação, tu precisa mais THC, mais CBD, né? Ou os dois juntos. Então, obviamente, no começo também a gente brinca no laboratório, a gente precisa desmoralizar as moléculas, né? Não colocar moral nas moléculas. Moléculas não tem molécula do mal ou do bem, são apenas substâncias químicas que reagem ao nosso organismo químico e produzem efeitos. Ponto. Né? Então a ciência tem que avançar nisso. E o THC é uma molécula para insônia. A gente usa benzodiazepínicos, né? O Rivotril, o diazepam, né? O Rivotril, o clopidogrel. São substâncias que causam dependência mais do que a cannabis, que causam outro dia a ressaca, a pessoa, né? Porque ela fica na tua situação sanguínea por vários dias, né? E o THC pode ser um excelente hipnótico, né? Calmante. No outro dia você acorda muito mais disposto que com benzo. Mas não está no mercado muito por estigma, por preconceito. Então, isso a gente vai com o conhecimento, com as pesquisas, vai caindo. Né? Então, o THC é um excelente medicamento para muitas coisas, o CBD também, né, para outras situações. Então, depende muito da situação, de fato. Acho que isso é um trabalho que vai ocorrer naturalmente. Acho que quanto mais as pessoas pesquisarem, quanto mais as pessoas se informarem, o preconceito cai, porque uma hora muita gente vai precisar, né? E nem, eu lembro de uma palestra que você fez, era no TEDx, que você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que você é uma das poucas pessoas que batem nessa tecla recorrentemente, que é justamente a reposição do canabinoide, né? Reposição endocannabinoide, e principalmente para idosos, né? Naquela ideia que os idosos eles podem precisar mais até da reposição de canabinoides. Qual que é a tua ideia? Qual que é essa ideia da reposição de canabinoides? Pode explicar um pouquinho pra gente? A ideia é que maconha é coisa pra velho. Maconha é coisa pra velho. Essa é a ideia. Não é o que isso quer dizer, isso vem muito do... Bom, eu gosto de fazer uma relação com a reposição hormonal, né? Homens, principalmente mulheres, quando chegam a 50, 60 anos, precisam normalmente repor hormônios. Por quê? Porque o nosso corpo não produz mais hormônios, obviamente. Então, nós produzimos canabinoides, né? O nosso sistema de canabinoides, que a gente contou no começo, é responsável por várias funções, como dor, memória, cognição, temperatura, muitas funções fisiológicas são controladas por canabinoides. À medida do tempo que a gente envelhece, a gente produz menos canabinoides. Todos nós produzimos, envelhecemos menos. E há alguns estudos, inclusive essa é uma citação do Eitan Russo, que é um neurologista, um médico, que foi o pesquisador líder do Sativex, né, um produto da esclerose múltipla. Né, ele mostra uma relação entre pessoas que possuem menos canabinoides endógenos, ou seja, a nossa maconha que a gente produz, pessoas que produzem menos maconha, basicamente, no seu corpo, têm mais chance de ter algumas doenças. E ao longo que a gente envelhece, nosso corpo produz menos maconha, então fica mais suscetível a várias doenças. Porque os canabinoides possuem três ações muito importantes: anti-inflamatória, antioxidante, que reduz o estresse oxidativo, e neuroprotetora. Então são três ações muito relacionadas ao envelhecimento. À medida que a gente envelhece, nosso sistema produz mais inflamação, mais estresse oxidativo e nossos neurônios vão morrendo. Então os canabinoides, sejam os canabinoides que a gente produz ou da planta, têm essas funções anti-envelhecimento, né? Anti-inflamatório, antioxidativo e neuroprotetor. Então, Parkinson, Alzheimer, doenças psiquiátricas, realmente como depressão, outras doenças inflamatórias, todas têm, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem mais chance de ter essas doenças. E a gente quando fala de reposição canabinoide, vem muito da questão de microdoses, doses muito baixas, e nossas pesquisas quase todas envolvem tratamento com doses muito baixas. São doses que a gente fala que estamos repondo aquilo que a gente não produz mais como canabinoide. Assim como uma reposição hormonal, eu penso que no futuro, pessoas com 50, 60 anos vão chegar no momento, nós vamos dosar nossos canabinoides. Você já vai com baixo canabinoide, então já começa uma reposição. De forma preventiva, de forma de evitar doenças, né? Porque nós, repondo canabinoides, tratando canabinoides, eu penso isso em termos de Parkinson, de Alzheimer, por exemplo, você retarda a progressão da doença, porque você reduz a inflamação, você reduz o estresse oxidativo, você reduz a morte neuronal.
Então, uma reposição canabinoide, você está retardando o seu envelhecimento biológico, né? Ou reduzindo a chance desse envelhecimento biológico que se efetua em doenças, principalmente degenerativas, possa acontecer. Então, depende da situação, obviamente inclusive crianças, epilepsia é muito comum, autismo, né, você tratar com canabinoides, mas eu vejo de fato a grande população-alvo da cannabis no tratamento são os mais velhos, são os idosos precisando de uma reposição canabinoide. Né? Então, por isso, eles dão maconha coisa para velho. Eu acho muito que na geriatria vai ser algo muito comum. E por quê? Porque são medicamentos muito seguros, a gente consegue trabalhar com doses baixas, sem efeito adverso nenhum, praticamente, que não temos. Né? Estou falando de até 5, até 10 miligramas de THC, e CBD pode ir muito mais alto, né? Centenas de miligramas de CBD, você pode tratar um paciente todo dia com essa dose. São doses baixas, que não tem efeito adverso, que vai controlar ou vai repor o teu sistema. Então, o sistema canabinoide, de fato, não é um sistema tampão. Não é um sistema nem que estimula, nem que inibe, né? Mas é um sistema que regula. Então, se o teu sistema canabinoide está funcionando, todas as outras coisas têm chance maior de estar funcionando. Então, nós envelhecemos, produzimos menos maconha endógena, digamos assim, e você pode repor isso. Então, eu aposto muito na reposição canabinoide, né? Fazer uma similar reposição hormonal. Com 50 anos, vou começar a tomar minha dose de cannabis pequena todo dia, com certeza. Então, eu aposto muito nisso e muitos estudos vão apontando para isso. Nosso grupo de pesquisa mostrando que doses baixas de canabinoides auxiliam no Parkinson, auxiliam no Alzheimer, né? É uma forma também de você fazer uma reposição canabinoide. Não, fantástico, ainda mais pensando numa dose baixa, né? Uma dose de poucos miligramas. Isso, né? Pouco efeito colateral, ou às vezes nenhum efeito colateral. Sim. E acaba sendo um tratamento barato, né? Justamente porque você usa uma dose mais baixa, você não vai requerer uma dose exageradamente alta. E não, isso é fantástico, né? Mas, e, por exemplo, talvez no futuro, assim, que as coisas estiverem um pouco mais estabilizadas, assim como se dosam colesterol, triglicerídeos, a gente vai acabar dosando endocannabinoides Eu acredito que sim. Um hemograma, por exemplo. Exato, eu acho que pode ser uma tendência dosar o tônus do teu sistema endocannabinoide. Tá baixo, tá ok. Tá nível ok, beleza. Tá baixo, começa a repor alguma dose. Eu acho que isso pode ser um futuro, não só de tratamento, mas de prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. Preventivo, né? Isso, eu aposto nisso. Não sei se vai ser até o tempo que eu vou estar vivo, mas em algum momento alguém vai ver isso, imagina. Não, tomara que seja em breve, né? Até pouco tempo atrás as pessoas associavam, não, maconha é coisa de jovem, né? Não sei o quê. Mas a gente vê agora que às vezes os idosos podem se beneficiar muito mais, né? Sim. Existe evidência, né? Tem um artigo na Nature 2017 do grupo do UK Gorso, que mostra de fato isso. Pequenas doses de THC, né? Em ratos jovens, reduz a memória durante o uso, em ratos velhos melhora a memória. Por que isso? Porque vai mostrar aqui que em ratos velhos ele faz brotar novos neurônios, né? Novas sinapses, principalmente no hipocampo, que é a região formadora de memória. Né? Então isso está bem claro em termos de animal, em termos de mecanismo biológico. Falta, de fato, representar isso na clínica com pacientes, né? E a gente está nesse caminho tentando mostrar isso agora em pacientes, como pacientes com Alzheimer. Mas outras demências também podem ser alvo e eu acho que também podem ser beneficiadas com essa terapia. Tentando pegar a ideia na outra ponta da pirâmide etária, assim, para jovens, né? Como que você vê né, a segurança para jovens? Não sei se você tem alguma experiência em relação a isso, né? Que você falou que nessa pesquisa do Etanso, ele demonstra que pode afetar a memória, de fato, nos ratos mais jovens, enquanto nos mais velhos até poderia melhorar, no caso. Como que você vê o uso de canabinoides por jovens, assim, uma questão de segurança, se tem alguma observação que você acha relevante? Aí depende do uso medicinal e uso adulto, né? O uso medicinal, obviamente, com indicação, né? E aí, depende da situação, por exemplo, um jovem com epilepsia, um jovem com autismo, um jovem com dor, você pode também, obviamente, lançar mão de canabinoides. Aí no uso adulto, aí que é uma outra questão, né? Eu vejo a única preocupação a gente tem que ter com THC, né? A dosagem de THC. Hoje em dia, no fato de uso adulto, tem linhagens de cannabis com uma porcentagem muito grande de THC. Então,
que pode levar, inclusive, né, não há, por exemplo, bom a gente falar, existe aquele mito que fumar maconha induz psicose, esquizofrenia. Isso é um mito, não existe relação causal, né? O que se sabe é pessoas com esquizofrenia fumam mais maconha do que pessoas que não têm esquizofrenia, né? Talvez com uma forma de automedicação. Mas pessoas com esquizofrenia também fumam mais tabaco, também usam mais outro tipo de droga. E não há uma relação causal fumar maconha e levar esquizofrenia, né? Até se fosse por isso, né, toda a universidade estava cheia de esquizofrênico. Não tá, né? Sabe, isso uma forma empírica de saber que isso não funciona. Não é assim, mas falando sério agora, não existe uma relação. E o que existe é pessoas com predisposição genética para esquizofrenia ou psicose, isso pode ser adiantado ou turbinado, digamos assim, potencializado com o uso de THC, né? Mas não é uma relação. Eu não tenho nenhuma o paciente, uma pessoa não tem nenhuma risco ou histórico na família de psicose, ele não vai ter psicose por fumar cannabis. Mas, né, uma cannabis que você fuma normalmente, mas uma cannabis com uma dose muito alta de THC pode levar a psicótico sim. Então isso eu acho que é o único cuidado que tem que ter. O próprio professor Mark Ware, que eu falei antes lá, que despertou interesse em cannabis, tem um estudo de 1 ano e meio no Canadá com usuários pesados de cannabis, os adultos que fumam vários cigarros por dia, e avaliou que os usuários pesados de cannabis, que não tem risco de psicose, não tiveram nenhum déficit cognitivo, nenhum outro déficit por fumar cannabis todos os dias durante 1 ano e meio, né? Então não há nenhum problema em você fumar cannabis se você for adulto, né? Sendo que você tem uma redução do déficit cognitivo, sim, de memória, durante o uso, depois que passa o uso, acabou, né? Assim como você toma uma cervejinha, fica um pouco levemente embriagado, depois que passou, você não tem nenhuma sequela. Mas só que leva em relação a isso. Então, obviamente, tem que ter cuidado para esse uso até 18 anos, o nosso cérebro está em desenvolvimento, assim como qualquer outra substância química não deve ser utilizada, mas no uso adulto, né, sem uma dosagem muito alta de THC, eu vejo como um uso de álcool, né? Se você não estiver tomando muito álcool todo dia, isso não vai ter problema. Então tudo depende do uso responsável, o uso adulto, o uso responsável, né? Que de fato o THC e o CBD são muito seguros, mais seguros que o álcool, mais seguros, né, que outros medicamentos. Então basta ter um cuidado com a dosagem de THC, não ser uma dose muito alta, imagino eu. E Ney, você recentemente, né, apresentou aí, fundou uma empresa que é pioneira aqui no Brasil, focada especificamente em testes clínicos, né, específico para cannabis. Fala um pouquinho da sua empresa para nós. Sim, eu com mais alguns sócios, colegas e ex-alunos, a gente fundou a 3F Clinical Trials em Inovação Canabinoide, que é a primeira empresa do Brasil focada em pesquisa clínica com canabinoides, né? Então, o que a gente faz, quem que nos busca, né? Agora aqui no Brasil é permitido, de fato, desenvolver e produzir medicamento à base de cannabis, embora não seja possível cultivar, mas esperamos que logo chegamos a esse ponto. Mas hoje no Brasil empresas podem importar cannabis e produzir um produto aqui e colocar no mercado, né? Mas para colocar no mercado, como a gente acompanha hoje muito, as vacinas têm que fazer testes clínicos, né? A 3F Clinical Trials faz pesquisa clínica com canabinoides. Então, uma empresa que tenha um produto, precisa colocar no mercado, precisa testar. Eu tenho um produto com cannabis, THC e CBD, que eu quero usar para depressão, por exemplo. Então, preciso testar em pacientes com depressão. Então, nós fazemos esses testes. Nós temos o know-how de fazer pesquisa clínica, a gente faz o projeto, a gente submete todos os protocolos da Comitê de Ética, a Anvisa, se necessário, e aí a gente avalia esse produto, se ele tem primeiramente, segurança, depois eficácia para depressão, para Alzheimer, enfim, de acordo com a patologia que for escolhida. Então, hoje eu sou um dos sócios e trabalho como consultor nessa empresa que presta serviço de pesquisa clínica focada em canabinoides. Existem várias empresas no Brasil que fazem pesquisa clínica, mas a nossa é a única focada em canabinoides, porque tem o nosso know-how em planejar, em executar, em conseguir aprovações de estudos focados em cannabis. Então, é esse o nosso foco hoje. Então, nossos clientes são empresas que buscam colocar no mercado produtos, medicamentos à base de cannabis. Legal, porque daí você atua desde a pesquisa científica, né, dentro da universidade, e em paralelo você consegue fomentar e participar desse mercado que está nascendo, e é fundamental, né, porque essas empresas que visam obter um registro como medicamento, né, daqui a uns anos,
obrigatoriamente vão ter que passar por pesquisa clínica. Exato. A ideia surgiu de fato como laboratório ainda, né? Empresas começaram a nos buscar, perguntando se a gente fazia esse ofertar esse serviço. Como universidade que eu não posso ofertar, apenas meu objetivo é pesquisa. Então, graças ao edital aqui do Paraná, do Centelha, a gente conseguiu abrir a empresa, a startup, e está nos dando uma ajuda para a gente ter uma empresa focada nisso. Então, hoje, a gente realiza pesquisa com cunho acadêmico, mas também a gente pode prestar esse serviço para empresas que necessitam esse serviço de pesquisa clínica com canabinoides. Vocês são os primeiros, né? Os primeiros focados nisso. Nesse momento somos a única empresa, né, que chama CRO, né? A empresa que executa, que planeja, que executa e busca as aprovações. Então, uma CRO focada em cannabis. Uhum. E por curiosidade, por que o nome 3F? 3F da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, onde está, né, Paraguai, Brasil e Argentina, então 3F, esse nome. Daí foi não muito criativo, mas a gente gosta do nome. Mostra a raiz aí da questão, né? Legal. E além dos canabinoides, você até mencionou que você vem fazendo estudos com psicodélicos, né? Com ayahuasca, né? Que tem o princípio ativo do DMT. Qual que é a tua experiência? Assim, já desenvolveram algumas pesquisas, já fizeram alguns acompanhamentos? Sim. É um braço menor do laboratório, né? Mas a gente já fez um mestrado, agora estamos terminando outro, com pacientes com luto, né? Então, a gente tem extratos da ayahuasca, do chá da ayahuasca, né, de 2 plantas, com DMT, aí temos dosagem de DMT, das principais aminas, né? E os psicodélicos, de fato, são a nova fronteira da psiquiatria, né? Uma nova revolução que chamam de o renascimento psicodélico, está surgindo aí, que muitos pesquisadores muito bons no mundo, no Brasil também estão pesquisando. Então, tem um potencial muito grande para o que talvez até na questão do uso ritualístico, a ayahuasca chama de ressignificação, né? Então, as pessoas ressignificam, conseguem resolver alguns problemas que eles têm, como luto, como depressão, como estresse pós-traumático, né? Inclusive nos Estados Unidos, com o MDMA, já estão trabalhando muito com estresse pós-traumático de veteranos da guerra, né? Mas o fato é que essas substâncias fazem também tem um efeito neurogênico, leva à formação de novos neurônios, novas sinapses, novas conexões cerebrais que você consegue ver novas interpretações, ou ter novas memórias, né? Então, e de fato existem estudos recentes que mostram que não do fato com DMT, com ayahuasca, existem já estudos com ayahuasca, o pessoal do Rio Grande do Norte, o professor Gaulio Araújo trabalha muito, o professor Siddhartha, mas também com psilocibina, por exemplo, né, que tem efeito antidepressivo, tomando cada 10 dias, cada 15 dias, né? Mas são medicamentos que eu acho, não vão estar na farmácia para você chegar a tomar e levar para casa. Então, né, porque chamam de terapia assistida, você toma um psicodélico e é assistido pelo médico, um enfermeiro, um psicólogo, né, por algumas horas, tem os seus efeitos, podem ter alguns efeitos aí enteógenos, né, psicodélicos, e depois você volta, mas esse efeito neurogênico se perpetua ou fica por alguns dias ou semanas. Então, a gente está começando alguns estudos, ainda com esse braço pequeno no laboratório, também com ayahuasca, nascimento com DMT, com aminas, focando em luto e depressão. E a gente espera ter alguns bons resultados nos próximos meses. Não, certamente. É de fato um nicho muito promissor, né? Porque os psicodélicos eles foram abafados, né? Tentaram... a guerra às drogas inviabilizou muitas pesquisas, atrasou muito esse conhecimento. E hoje a gente vem redescobrindo algo que já deveria estar mais estabelecido, né? Mas é interessante o ponto que você fala que não é apenas o uso, né? É o uso acompanhado de uma psicoterapia, né? Acompanhado o médico, né? O profissional, ele vai criar o efeito para que você tenha o melhor proveito. Não é apenas um uso. Não, exato. Não é um medicamento que você toma em casa, né? É obviamente um medicamento que tem alguns de seus efeitos psicodélicos, né? Então você tem que estar num ambiente controlado, com cuidado, né? Não é algo que você toma e vai trabalhar, né? Obviamente. Então você tem que ter todo um cuidado, um espaço que se chama terapia assistida, né? Então é como se fosse um procedimento. Tu vai numa clínica, no hospital, toma um medicamento e fica por algumas horas sendo observado, né? Sendo controlado tua pressão arterial, outros efeitos podem acontecer, enfim, um ambiente controlado, que se tiver algum problema você também tem um acesso, um cuidado. Então você não vai comprar um psicodélico e tomar em casa de forma medicinal. Eu acho que não vai ser esse o futuro, vai ser uma terapia assistida, em uma clínica e um hospital.
E é assim que a gente trabalha nossa pesquisa, né? Com um espaço controlado, as pessoas vão lá, tomam e a gente faz a supervisão durante o uso. E vocês tiveram resultados que você pode divulgar, assim, que você pode comentar, às vezes de algum caso, ou alguma experiência positiva nesse sentido? Sim, a gente fez uma série de casos, que é um trabalho de mestrado da psicóloga Chayane, minha aluna do mestrado, né, com pacientes com luto, né? E de 5 pacientes, 4 tiveram ganhos em termos de redução do humor, redução dos sintomas, dos pensamentos negativos ou da depressão associada ao luto que essas pessoas tinham, né? Então, e agora a gente vai fazer um estudo maior, fazer um estudo com placebo. O que é difícil trabalhar com placebo, com psicodélico, né? Então, mas a gente está pensando como resolver isso, mas tem um potencial sim, que as pessoas, as respostas, inclusive dos usos ritualísticos que o pessoal faz, né? Seja dentro dos rituais do Daime, da União Vegetal, ou das formas neo-ayahuasqueiras, né? São dados muito bons, e alguns muito potentes em termos de ressignificação, né? Então, principalmente então, doenças que talvez memórias aversivas, como o luto, como o estresse pós-traumático, como algo que você lembra ou não consegue esquecer que te faz mal, você tem um grande potencial de você tratar com essas substâncias. Então, a gente já teve alguns resultados prévios bem interessantes também. Seria uma forma de reorganizar aquela memória e torná-la menos traumática, às vezes? Exato. É uma forma, você pode pensar de, sei lá, você tem algumas sinapses da tua memória, você está sempre pensando aquilo, você tem uma memória aversiva, digamos assim, e quando você usa um psicodélico, você faz novas conexões. Como se fosse, então, como se deixasse de usar aquele tempo todo, aquela memória aversiva e conseguisse fazer outras memórias ou ver aquele fato. Há relatos de pessoas que falam, eu tinha um luto, perdi um amigo e eu não conseguia ficar bem e sempre pensava que ele estava muito mal. E tomei ayahuasca, eu me vi num outro local e eu consegui enxergar o meu amigo em outro local que ele está bem. E eu vi que aquilo passou, ele está bem, eu preciso estar bem também. Ou eu tinha uma briga com uma pessoa muito querida e eu vi que aquilo não era um motivo para eu ter uma discussão com ele. Então as pessoas, de fato, em termos de explicação, talvez as pessoas minimizam uma memória aversiva, digamos assim, né? Ou começam a ver aquele fato que foi traumático de uma outra forma. E por quê? Porque faz uma reorganização sináptica, são novos glutamentos, ou faz uma dessincronização neuronal, que você consegue ver o mesmo episódio de outras formas. Então, são essas algumas explicações assim, que a gente pode dar para o porquê que psicodélicos podem auxiliar em doenças traumáticas, basicamente. Ney, é fantástico, né? Esse bate-papo, se deixar aqui, a gente fica falando por muito tempo, porque o assunto é realmente amplo, né? Quando, né? O assunto das drogas, né? Se deixar, a gente fica muito tempo falando mesmo. E, bem, né? Agradeço mais uma vez tua presença aqui, sua disposição. E, né? Se você quiser deixar uma mensagem aí para os nossos, né, espectadores aí, né? Como que você vê agora o futuro dessa, né, da medicina psicodélica, da medicina com cannabis? Como que você enxerga essa realidade num futuro breve, assim? Não sei qual que é a tua expectativa, o que você espera aqui para o futuro? Não, eu vejo, bom, alguma frase que eu não sei quem disse, a gente tem que deixar o pessimismo para momentos melhores, né? Então, apesar do momento, então a gente precisa ser otimista, e apesar do momento que vive no Brasil hoje, a ciência com cannabis está evoluindo, o mercado com cannabis está evoluindo, né? E os resultados são muito bons, sejam para diversas doenças, né? Como terapia ou como prevenção. Então, e a legislação, embora no Brasil a gente está muito lento em relação aos nossos vizinhos, países vizinhos aqui da América do Sul, mas nós estamos evoluindo, apesar de movimentos políticos contrários. Então, eu sou muito otimista com relação a esses medicamentos poderem chegar na clínica e ajudar outras pessoas que estão sendo beneficiadas. Sou otimista quanto à legislação, que vai melhorar, né? E quanto também a todo o mercado, uma possibilidade de trabalho. Então, né, pessoas que estão, porventura, nos vendo, que estudem agronomia, biologia, farmácia, medicina, biotecnologia, tem potencial para todo mundo para trabalhar nisso. Não só em termos medicinais, né, mas a cannabis também
vai trazer ganhos na indústria, na biotecnologia. Você pode produzir óleo, azeite, tecido, plástico, enfim. Então, de fato, a cannabis tem um potencial muito grande. E o Brasil é um país que tem mais território, né, para plantar cannabis. Então, nós estamos perdendo tempo. E a gente tem que, né, farmacência, eu vejo, não há como qualquer pessoa que trabalha com cannabis no Brasil, canabinoides, não ter uma noção da importância do ativismo também, né? A importância política disso. Não é só falar, eu recebo CBD, eu ganho meu dinheiro, eu trato meu paciente. Só existe CBD porque existe cannabis. Só existe cannabis porque alguém cultivou de forma ilegal, por muito tempo, ainda cultiva, né? Porque a resolução da ONU pretendia extinguir a cannabis da face da terra. Então, não há como a gente não reconhecer os conhecimentos ancestrais, não reconhecer também a própria de quem trabalhou ou que tem busca trabalhar, muitas vezes de forma não oficial, de forma de desobediência civil, né? Então, eu gosto de mencionar associações de pacientes que fazem um trabalho gigante no Brasil com relação a isso, de forma oficial ou não oficial, né? Porque tudo isso, eu vejo que a gente está numa, né, uma linha do tempo gigante, né, que a gente sabe que a cannabis existe pelo menos há 10 mil anos, que a gente cultiva, o homem se relaciona com a cannabis, e faz 50 anos que está proibida. Então nós estamos num ponto, né, fechado, um ponto obscuro da história, mas sempre antes foi permitido e daqui para frente também vai ser permitido. Nós temos a falta de sorte de estar nesse momento, né? Então, a cannabis é um tratamento gigante para muita coisa, né? E não só também, o uso adulto também precisa avançar, né? Assim como as pessoas têm medo de ficar embriagadas em casa, se não vão dirigir um veículo, as pessoas podem também fumar sua cannabis, plantar sua cannabis, né? Então eu vejo que o futuro é a divulgação de tudo. Os problemas surgiram com a cannabis quando a cannabis foi proibida, não havia problemas antes, né? Então, tanto em termos de mercado, de medicina, de uso social, a gente precisa evoluir em tudo isso, e então a gente vai evoluir, né? Então, a ciência vai vencer e vai passar por cima disso. Então, muitos países já estão permitindo o uso adulto, né? E o Brasil vai ter que chegar nisso também, mas também a gente precisa de um bom pragmatismo, né? Chegar por passo e tal. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu sou encantado pelo tema de cannabis, seja a parte científica, a parte social, a guerra às drogas, que é uma balela, a gente precisa focar nisso também, que isso é uma idiotice. A guerra às drogas serve para matar gente, matar preto, matar pobre, matar periférico, né? Fazer corrupção, vender arma. Então, tudo isso está envolvido, não é como se fosse fazer uma coisa ou de outra. Então, eu acho que esse debate tem que vir na academia, perdão, tem que vir todos os atores, tudo está junto, né? Eu não acho que a solução é termos medicamento, mas segue proibido e as pessoas seguem morrendo porque tem um baseadinho. Isso é ridículo. A gente precisa evoluir em tudo isso, né? Então essa é a minha mensagem. Além da mensagem que maconha é coisa para velho, né? Que é importante. E espero na próxima vez ter uma canequinha da Reage aqui, né? Vai ter. Então quando tiver a canequinha da Reage eu volto aqui para a próxima entrevista. Agradeço demais o espaço aí, a entrevista e vida longa para o Reage ou para a Reage. Será sempre muito bem-vindo, Ney. Aqui é a sua casa. Sinta-se em casa, por favor. Não, eu estou em casa aqui. Quer fazer piada aqui? Estou em casa. Não, vou garantir a canequinha para a próxima. Essa é uma boa. Eu já preparei já aqui na minha mente, aqui já tá até desenhada a caneca na minha cabeça.